Vamos lá, pessoal, estamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar um pouquinho do ECA aí. Tópicos, né, gente? Que aí vocês depois dão uma lidinha com mais tempo e tal, que estão estudando aí e tal, né? Só para dizer que ele existe, mais ou menos, como é a composição e tal, e o restante vocês vão dando uma lida e a gente vai andando pelo ECA, e aí se vocês notarem, eu acho que, gente, a gente consegue salvar algumas questões para a nossa prova. E no nosso último vídeo que será gravado, nós vamos falar um pouquinho das súmulas que eu trouxe para vocês ali, que as súmulas também são interessantes para vocês darem uma olhadinha, certo? O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo. Bom, já comecei a marcar para a prova. Ele é permanente e autônomo. Ele não é jurisdicional, é encarregado por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Beleza? Ó, em cada município, ou em cada região do Administrativo Federal, haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, que vai ter 5 membros, e o prazo deles será de 4 anos. Esse Conselho Tutelar ele vai ser sempre votado. Ele é sempre votado, as pessoas se candidatam ao Conselho Tutelar. Outra coisa no 133, ó, para a candidatura, que é o que eu tinha falado, ter candidato, ó, serão exigidos, tem que ser assim, tem que ter reconhecida idoneidade moral, gente, vai tratar com criança e adolescente. E idade superior a 21 anos e residir no município que pretende, certo? No município que pretende. É a lei, é o município de Caxias, de Farroupilha, de Porto Alegre, de Uruguaiana, né? Que vai estabelecer o horário, o local, como é que vai ser a forma de remuneração, certo? O 134 está dizendo isso, como é que ele vai funcionar, qual é a forma que ele vai funcionar, certo? Vai ter férias, licença maternidade, paternidade, tudo a lei municipal vai definir. Ó, atribuições do Conselho Tutelar, ó. Atender as crianças e adolescentes. Toda vez que chamado, ele tem que atender a criança e adolescente. Tá? Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando medidas. Promover a execução de suas decisões. Para tanto, ó, requisitar serviço público na área de saúde, educação, social, previdência, trabalho, segurança. Representar junto ao juiz, a autoridade judiciária, nos casos de cumprimento injustificado das liberações dele, ó, não estão cumprindo isso. Encaminhar o MP notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Providenciar medida estabelecida pela autoridade judicial, dentre as previstas no 101. Expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e óbito de criança ou adolescente, quando necessário. Assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária. E aqui é bem interessante, gente, ó. Porque ele está dizendo o seguinte, ó. Ele vai informar o Poder Executivo, olha, a gente precisa de tais e tais instrumentos. Quando o senhor for fazer a sua elaboração de proposta orçamentária, quando o senhor prefeito for propor o que o senhor pretende gastar nos seus 4 anos de governo, o senhor coloque isso. É nesse sentido. Representar o nome da pessoa, da família contra a violação dos direitos previstos na Constituição Federal. O 230 trata da família, da criança, do adolescente, do idoso. Representar o MP a perda ou suspensão do poder familiar. Para efeitos de uma ação para perda ou suspensão do poder familiar. Promover e incentivar a comunidade nos grupos profissionais ações, divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos, que as pessoas fiquem observando se elas verificam maus tratos. Se no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti, ou seja, rapidamente, ao Ministério Público, prestando informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação e o apoio e a promoção social da família. Ele está dizendo, olha, vamos ter que tirar da família e vamos ter que tratar essa família. Já comunica de forma urgência ao Ministério Público. Ó, aqui já tem até uma súmula sobre isso, gente, da competência. Da competência aqui, ó. Quem é competente? Da competência. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra da competência constante no 147, que é a competência do juiz. O juiz da infância e da juventude é o responsável e competente para julgar processos que tenham a ver com essa causa, vamos dizer assim. Ó, como é que você escolhe? Ó? Os membros será estabelecido por lei municipal, processo para escolha. Ó. É o município que vai decidir, certo? Ó, parágrafo 1º. O processo de escolha ocorrerá em data unificada em todo o território nacional de 4 anos.
A posse será 10 de janeiro. Jefferson, nos interessa? Gente, muito não, porque você não vai fazer concurso para o Conselho Tutelar. Mas só para lembrar, ó, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer, entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Não, gente. Ele está dizendo o seguinte, que o conselheiro não pode comprar voto. É isso aí que ele está dizendo. Gente, o que é impedimento? Olha, qualquer impedimento que tiver um juiz, um promotor, o conselho tutelar também vai ter esse impedimento. Então, ó, são impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, irmão, cunhado, durante o cunhadinho, tio, sobrinha, padrasto. Isso aí não é uma farra familiar. Entende-se o impedimento de conselheiro, estende-se na forma desse artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do MIPE, com autorização na Justiça da Infância e da Juventude no exercício da comarca. Então ele entende que não poderia ser o juiz, o membro do Ministério Público e a esposa do conselho. O juiz e a esposa do conselho. Gente, nós estamos estudando para concurso público. Como é que a gente pensa quando a gente está estudando para concurso público? É bem simples, gente. É bem simples. Quanto mais separado, quanto mais independente as pessoas forem para julgar, melhor. Quanto mais separados, quanto mais independentes, melhor. Certo? Um teminha aqui, que é o acesso à justiça. Certo? Acesso à justiça. Jefferson, quem é que tem acesso à justiça? Todos têm direito a acesso à justiça. Todos. E a criança e o adolescente, não tenha dúvida. Diz assim, é garantido o acesso de toda criança e adolescente à defensoria pública, o adulto também tem, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Todos têm. Só aí não é só uma situação que poderia dizer assim, é só a defensoria? Não. Não é só a defensoria pública. Todos têm acesso ao Poder Judiciário. Todos. A assistência judiciária gratuita será prestada ao que delas necessitarem, já diz lá na Constituição Federal, no artigo 141, parágrafo 1º, dei uma olhadinha. Cuidado. As ações na infância e na juventude, elas são isentas de custo. Tu não vai pagar nada. Ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, ou seja, alguém pediu alguma coisa e estava de má-fé. Por exemplo, eu, Jefferson, procurei, informei a justiça como conselheiro tutelar, ou busquei a justiça como tio, parente, dizendo que o meu irmão maltratava o meu sobrinho, certo? Ele espancava. E lá ficou verificado que não é nada disso. Nada disso. Bom, eu estava de má fé. Bom, e aí se eu estivesse de má fé, se eu estou de má fé, aí eu poderia responder pelas custas processuais. Ou seja, eu movimentei um processo judicial sem nenhum fundamento legal. Era só má fé minha. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 assistidos por seus pais, tutores e curadores na forma da legislação civil e processual. Lá na legislação civil, está dizendo que os menores de 16, estou dizendo lá no Código Civil, os menores de 16 são representados e os maiores de 16 e menores de 18 são assistidos. Aqui ele trouxe a possibilidade de 21 anos, porque ele traz algumas exceções, certo? Lá no Código Civil é isso, certo? No ECA é isso. Jefferson, por que no ECA é? Porque beneficia. A autoridade judiciária dará curador especial. O curador especial é uma pessoa que vai ficar de responsável. E olha que legal o parágrafo único. Acho que isso aí sim seria uma questão bem interessante para a nossa prova. A autoridade dará curador especial à criança e adolescente sempre que os interesses desses quem? A criança e adolescente, colidirem, forem contrários aos dos pais, ou quando carecer de representante de assistência legal. Bom, os pais querem isso, e os adolescentes, as crianças querem isso. O juiz vai colocar um curador para fazer a medição, para ver o que é melhor para a criança. Repito, desde a primeira aula, o que interessa aqui é a criança e o adolescente, a proteção integral deles, o que é melhor para eles. Gente, não é o que é melhor para os pais, é o que é melhor para a criança.
É bem... quando eu estou estudando, gente, dependendo da idade da pessoa que está estudando, quando tu conversa isso com as pessoas com mais idade, vamos dizer assim, parece que é uma inversão. Ou seja, antigamente era a criança e o adolescente que obedeciam às regras, sejam elas quais forem, ou quais fossem. Me arreberrei, agora sim me gastei com português. Quais fossem. Hoje não. Hoje não é só o que o pai e a mãe querem, a regra ou a ideia que eles querem é bom para as crianças, então entendo que é uma igualdade nisso, certo? É vedada a divulgação de atos judiciais ou policiais, administrativos, que digam respeito à criança e adolescente, que atribua a sua autoria. Gente, ele está dizendo que não vai ser divulgado nada, não vai aparecer imagem, nome, nada. Qualquer notícia, parágrafo único de 143, não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando fotografia, referência ao nome, apelido, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. Não poderia ter. A expedição de cópia ou certidão de atos que se refere ao artigo anterior será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado interesse, se não, nem isso. Gente, se vocês notarem, há sempre um benefício, há sempre um propósito. Qual é o propósito? Proteger a criança e o adolescente. Sempre haverá um propósito, proteger. Da Justiça da Infância e da Juventude. Então, notem, há nos municípios, nos estados, uma infância da justiça e da juventude. O ideal, gente, é que exista uma vara especializada da justiça e da juventude. Então vamos imaginar, eu estou gravando essa aula aqui de Caxias. Que Caxias tem uma vara da infância e da juventude. Que a cidade vizinha, Farroupilha, tem uma vara da criança e da juventude. O que eu estou falando para vocês? Do aspecto estrutural físico e de pessoas. Se tem essa estrutura. Se porventura não tem, alguém vai acumular essas funções. Certo? Não é uma coisa assim aleatória. Jefferson, mas aqui no meu município não tem, porque daqui a pouco a gente está dizendo, mas tem uns que pode ter, outros não tem. Não. Todos têm que ter. Só que se não tem uma estrutura, posso dar um exemplo para vocês bem tranquilo. Tem comarcas que têm um único juiz, dependendo da cidade, um único juiz. Esse juiz é que vai abarcar todas essas funções, certo? Então, cuidado. Sempre vai ter, Jefferson? Sempre, gente. O ideal é que tenha uma vara. Você chegue no fórum e diz assim, 5º andar, sala 504, Justiça da Infância e da Juventude. Vara da Infância e da Juventude. Mas se não tem lá, é o que diz o 45. 145 estados poderão criar varas especializadas exclusivas, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua prioridade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre atendimento, inclusive em plantão. O Judiciário é que vai decidir. Preciso? Sim, preciso. Resta claro que os estados precisam de uma vara da infância e da juventude. Isso aí... Agora, depende da estrutura, se vai ter ou não, né, gente? A autoridade do juiz, A autoridade que se refere a esta lei, o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce a função, bem como eu tinha falado para vocês. Porque pode não ter ali, gente, o juiz da infância e da juventude. Na forma da lei, da forma da lei, organização judiciária local. Porque pode não ter. Chega lá, não tem o juiz. Chega lá, não tem o juiz. A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Parei um pouquinho, Jefferson, deixa eu ver se eu entendi. Entendeu? Sim, vou fazer um círculo aqui, Certo? Vou dividir. Cidade 1, cidade 2, cidade 3. A cidade 1 vai ter o juiz X, a cidade 2 vai ter o juiz Y e a cidade 3 vai ter o juiz C. Então, o juiz Z é competente na cidade 3, o juiz 2 é na cidade, o juiz Y na 2 e o juiz X é na cidade 1. Cidade 1. A competência, como é que eu vou definir essa competência? É isso que ele está me explicando. Como é que eu vou definir? A competência do juiz é do domicílio dos pais. Os pais moram na cidade 2, então a competência é na cidade 2, o juiz Y. Certo?
no inciso primeiro. Ó, pelo domicílio dos pais ou responsável. Bom, a competência do juiz é da cidade 2. Da cidade 2. Tá? Cidade 2. Bom, vamos ver. Pelo lugar onde se encontra, não é lá. Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Bom, aí ele está dizendo o seguinte aqui, ó, não tem essas pessoas aqui de cima. Elas não existem, ela tem a falta delas. Bom, então o lugar onde se encontre a criança. Então, se eu fizer o mesmo exemplo aqui, ó, mesmo exemplo vocês, vou fazer o mesmo círculo. Vou dividir. Cidade 1, 2 e 3. Seria a cidade 1, pai é o responsável. O pai não existe, então eu deixo essa fora. Onde é que a criança está? Na cidade 3. Bom, então competente será a cidade 3. É isso que ele está me explicando. Então notem. Qual é a competência para a gente? Para saber qual é o juiz que vai decidir, porque o juiz tem que ser competente para decidir sobre isso. O direito brasileiro, ele trabalha com a competência. O juiz tem que ser competente. Qual é o juiz que vai ser? Porque não é assim, gente, ó, vou ser bem sincero, não é assim. Ah, quem é que vai, ó, juiz, toma aí esse processo. Não funciona assim as coisas. As coisas não funcionam dessa forma. As coisas funcionam assim. Juiz competente da vara da infância da comarca de Caxias resolve os problemas da comarca de Caxias. O juiz da infância e da juventude da comarca de Farroupilha resolve o problema de Farroupilha. Ó. Já no caso de ato infracional, ó, de ato infracional, será competente o lugar da ação ou omissão. Então, um jovem, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Para tudo aí que eu vou dar uma explicadinha sobre isso. Para tudo aí. Vamos lá. Primeiro, lugar da ação. O menino mora em Farroupilha e praticou um ato infracional em Caxias. Nos casos de ato infracional, ó, o lugar da ação. Onde é que foi o lugar da ação? O lugar da ação foi em Caxias. Beleza. Observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parem um pouquinho. Prevenção é quando se trabalha primeiro. Bom, ele foi preso lá em Farroupilha. Não é preso, ele foi apreendido. Né? O adolescente é apreendido. Bom, isso é uma forma de prevenção. O juiz prevente é que primeiro julgou. Ele foi apreendido lá e entregue para o juiz de Farroupilha. Bom, o juiz é prevento, poderia ficar com o juiz o processo. Continência e conexão é esse processo aqui, esse ato infracional que ele praticou em Caxias, tem alguma conexão com o de Farroupilha, com um Farroupilha? Se tiver, puxa para lá. Mas regra, por isso que ele fala, ó, regra é o local onde foi praticado o ato, certo? Mas a exceção ali, ó, é verificar se houve conexão, continência ou prevenção. Prevento é o juiz que trabalha, prevento é o juiz que decide primeiro, certo? Então ele foi apreendido lá em Farroupilha e entrega ao juiz, tem que entregar ele para o juiz, né? Não vai poder pegar o adolescente, entregou para o juiz e o juiz é prevento. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança. Ele está dizendo o seguinte aqui, gente, o parágrafo segundo, ele é bem interessante. Que às vezes, aonde a criança praticou o ato, não tem como fazer todas as medidas necessárias. Então, a execução das medidas poderá ser delegada a uma outra autoridade. Ó, competente da residência do pai do responsável, lá em Farroupilha não, mas ele morava aqui, ele morava em Farroupilha, então o juiz daqui manda lá para Farroupilha para... Lembra que eu expliquei para vocês do ato infracional do rapaz que era de Farroupilha, fez em Caxias? Não, ó, medida com medida pode ser lá em Farroupilha. Na residência que os pais dele estão lá. Ou local onde sediar-se a entidade, não tem nenhuma entidade, por exemplo, para interná-lo aqui, lá em Farroupilha, interna aqui em Caxias. É isso. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio, a infração foi cometida através simultânea de rádio, mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade de sede estadual da emissora. Então, se foi geral, poderia pegar o exemplo aí em Porto Alegre. Certo? Então, já voltamos em 2 minutinhos para seguir. Um abraço.